Fecha os teus olhos. Pai querido, Deus eterno, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos permitiu vivermos. Pai, que momento de adoração maravilhoso em que o Teu Espírito Santo nos conduziu. Tudo isso é para o louvor, a glória do Teu santo nome. E nós te louvamos e nós te agradecemos porque temos esse privilégio. O privilégio, Senhor, de nós estarmos juntos como filhos, como acabamos de cantar, aqueles que foram adotados pelo Senhor, enxertados na videira verdadeira, de juntos podermos, ó meu Pai, adorarmos ao Senhor. Papai, mas agora chegou a hora que nós desejamos muito ouvir a Tua voz. Desejamos muito, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Então, Senhor, nos dá a graça que precisamos. Nos dá a graça, Senhor, que temos a necessidade, ó Deus, para podermos permitir que a Tua palavra entre no nosso coração, ela entre, Senhor, no mais profundo da nossa alma, ó Deus, e venha produzir as transformações necessárias. Senhor, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, assim como eu já orei ao Senhor, eu não me importo nem um pouquinho, Pai, do Senhor mudar tudo que está aqui. Mas caso o Senhor deseje assim o fazê-lo, Senhor, inspira pelo Teu Espírito meu coração, Senhor, a trazer à Tua igreja aquilo que o Senhor desejou trazer. Pai, tudo aquilo que já está pronto, eu submeto ao Senhor, para que o Senhor possa, humildemente, eu te peço, através da minha vida, comunicar ao coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem uma forma muito peculiar de falar individualmente, Senhor, segundo o coração de cada um de nós que estamos aqui. Então que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos mesmo a Sua voz ao nosso coração. Uma voz, Senhor Jesus, que nos encoraja, uma voz que nos alegra, uma voz que nos corrige, uma voz, Senhor meu Deus, que nos transforma. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós desejamos esta noite. Então, Pai querido, sinta-se à vontade de estar aqui junto dos Teus filhos, aqueles ao qual o Senhor adotou, aqueles ao qual o Senhor trouxe para perto de si. Eu e os meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém. Eu preciso que você me dê um pouco da sua atenção, porque eu quero crer, ou melhor, eu não quero, eu creio de todo o meu coração, que aquilo que o Senhor tem para falar conosco pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu estava um pouco antes de vir para cá, escutando a mensagem do meu pastor, do culto dessa manhã, porque ele começou a pregar uma série de mensagens, você sabe que eu gosto de mensagens seriadas, e ele falou algo sobre a igreja de Laodiceia, cartas do Apocalipse, a respeito do esfriamento do primeiro amor. Mas fique tranquilo, não é sobre isso que eu vou falar, mas de certa forma aquilo que eu quero compartilhar com você pode sim ter muita relevância para que você possa, em nome de Jesus, talvez se levantar de um tempo de ostracismo, de um tempo de inércia, de um tempo de esfriamento, de um tempo onde o teu coração está mais para lá do que para cá. Então preste muita atenção com aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Amém? Amém? Amém. Sabe, queridos, exatamente daqui a 10 dias eu completo 57 anos de idade. Faltam 10 dias. Não é motivo para se alegrar, não. E nessa manhã, e até mesmo no meu tempo de oração, nesta manhã, até mesmo no meu tempo de meditação, eu comecei a refletir o que foi que eu construí na minha vida até hoje. O que foi que eu construí na minha vida até o presente momento. Afinal de contas, daqui a 10 dias eu completo 57, faltarão 3 dias para completar 60 anos. E eu comecei a pensar, Deus, o que foi que eu construí até agora? Que tipo de construção eu tenho realizado, não somente para a minha vida, mas que tipo de construção eu tenho realizado também para a vida de outros?
O que eu tenho realizado, construído para mim, e o que eu tenho construído em minha própria vida. Até porque também, eu como, de certa forma, eu não deixo de ser uma figura pública no sentido de ser público à igreja, ou seja, eu sempre estou à frente de vocês. Eu tenho a preocupação, eu tive essa manhã a preocupação de saber o que eu estou construindo, porque querendo ou não, as pessoas buscam referência na minha vida. Assim como você também. Pessoas buscam você como referência para a vida delas, em alguma área, de alguma forma. Construção, construir. Fala de edificação. A Bíblia já fala sobre isso. O livro de Esdras, as construções, né? O livro de Esdras, capítulo 5, verso 16, vai nos dizer assim: então, Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. O texto vai dizer que o templo, uma vez derrubado, ele agora estava sendo novamente lançado os seus alicerces. E o povo estava trabalhando desde então, desde o momento em que os alicerces foram lançados, só que a obra ainda não havia acabado. Eles estavam construindo o templo do Senhor. Semana passada o pastor Alex, ele mencionou o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que diz que eu e você somos pedras vivas, com as quais um templo espiritual está sendo edificado. A pedra, o fundamento já foi lançado, Jesus Cristo. E eu e você agora, como pedras vivas, somos responsáveis pela edificação espiritual deste templo. Construção, edificação. Talvez você se pergunte assim: pastor, eu nunca parei para pensar dessa forma. Meu Deus, será que eu estou construindo, ou será que eu conseguirei construir tudo o que precisa ser construído na minha vida antes de Jesus chegar? Bom, Paulo responde essa pergunta em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz que aquele que começou a boa obra, não se preocupe, porque ele vai finalizá-la até o dia de Jesus vier buscar a sua igreja sobre a face da terra. Então aquilo que ele começou a edificar na sua vida, ou pelo menos aquilo que você tem permitido ser edificado, ele vai completar, ele vai concluir na sua vida. Mas eu também, essa manhã, eu tive um tempo de refletir como tem sido a minha caminhada. Como tem sido a minha caminhada sobre essa terra. Gente, essa manhã para mim foi um tempo de muita reflexão em algumas coisas. E todo esse primeiro trecho aqui, era tudo aquilo que Deus foi mudando no meu coração esta manhã. Porque começar a pensar como tem sido a minha caminhada, começar a pensar como está sendo a minha caminhada sobre a face da terra, no mínimo tem que me fazer refletir. Porque a exemplo da construção que eu vou permitindo fazer em minha própria vida, eu na minha caminhada, eu também me torno referência para muitas pessoas. E eu, nas minhas reflexões, nos meus pensamentos, eu comecei a ficar imaginando que ao longo da minha vida, não dos meus 57 anos de idade daqui a um pouco, mas durante o tempo que eu tenho estado, durante o tempo que eu tenho caminhado o caminho, durante este tempo que eu tenho trilhado o caminho, o meu Senhor Jesus. E é interessante porque quando eu paro para pensar sobre o fato daquilo que eu tenho caminhado, como eu tenho caminhado ao longo destes anos em que eu estou na presença, estando no caminho, eu me lembrei que os primeiros cristãos da primeira igreja, os primeiros cristãos da primeira igreja, do primeiro século, eles tinham um nome. Antes de serem chamados cristãos, eles eram identificados como aqueles que eram do caminho. Olha, aqueles são os do caminho. Atos capítulo 9, verso 2, nós encontramos o apóstolo Paulo pedindo cartas às sinagogas em Damasco para que eles cooperassem na prisão de todos os seguidores do caminho.
Atos capítulo 24, verso 14, nós encontramos o apóstolo Paulo agora diante de Félix se defendendo, e ele começa a dizer assim: olha, governador Félix, eu reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que muitos estão chamando de seita, o caminho. É interessante porque o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz que eu sou a verdade e a vida. No primeiro século, então, os nossos irmãos, como eram chamados, eles eram chamados daqueles que seguiam o caminho. E olha que coisa interessante, porque eram homens e mulheres que seguiam um estilo de vida fundamentados. Eles seguiam um estilo de vida construídos em uma nova vida que lhes foi proposta. Ou seja, houve uma transformação, houve uma mudança, houve uma metanoia, uma mudança de direção. Homens e mulheres que agora, caminhando um estilo de vida próprio do Senhor, um modo de caminhar que ia na contramão da cultura da época. Um modo de caminhar, de se comportar, um modo as atitudes mudando, um modo diferente de ser daquela época. Um modo de caminhar contra a sociedade daquela época. A cultura dizia uma coisa, os do caminho entendiam que agora, fundamentados na pedra angular, Jesus Cristo, eles tinham agora não a obrigação, mas eles tinham agora a direção de viver uma nova vida, um novo estilo de vida. Um estilo de vida, um modo de caminhar que ia na contramão da cultura e da sociedade. Aqueles agora que caminhavam o caminho chamado Jesus, estavam ganhando novos alicerces, estavam agora ganhando novas raízes. Por isso que eu vou continuar insistindo com cada um daqueles que chegam nessa casa. Você não vai frutificar se você não criar raízes. Criar raízes no Evangelho, raízes na palavra, raízes em Deus. Viviam o povo do primeiro século, os nossos irmãos, aqueles que eram do caminho, eles viviam de uma forma corajosa a palavra. Eles eram corajosos, eles eram intrépidos, eles tinham coragem de viver a palavra no seu sentido mais puro. E eles ficavam firmes, eles ficavam resolutos diante das adversidades que este novo caminho que lhes foi proposto caminhar lhes oferecia. Porque se você acha que viver um novo caminho, esse caminho chamado Jesus, ele vai dar a você facilidades, não, ele não vai. Porque o evangelho que somos chamados a viver é um evangelho que vai nos cobrar, é um evangelho que vai nos exigir, é um evangelho que vai sim nos apontar a direção do céu, mas é um evangelho que vai exigir de mim e de você algumas mudanças, por assim dizer, muitas mudanças. A caminhada cristã daqueles nossos irmãos do primeiro século, que agora estavam andando num caminho, ou no caminho, é um caminho que anuncia um novo estilo de vida. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai nos dizer: a todos os que creram nele, a todos que o aceitaram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Quantos já receberam Jesus como Salvador aqui? Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Então você precisa entender uma coisa: como filhos de Deus, você está sendo chamado a caminhar como filhos de Deus. Ou seja, como filhos de Deus, a sua caminhada tem de estar de acordo com aquela pessoa que você diz que agora é. Não há como ser filho de Deus e não andar como um. Porque se você se diz filho de Deus, lavado, comprado, remido no sangue do Cordeiro, que se permite ser transformado pelo seu Espírito, mas não anda de acordo como um filho de Deus, alguma coisa errada não está certa nessa história. Somos chamados para caminharmos de acordo com aquilo que nós dizemos que nós somos. Somos filhos, amém? Então devemos caminhar como filhos. Como filhos. Cada um de nós que trilhamos o caminho do Evangelho, cada um de nós que agora somos chamados por Deus a caminharmos os caminhos que Ele nos propõe, precisamos começar a observar
os caminhos que nós temos trilhado. Precisamos observar como é que nós temos caminhado esses caminhos que agora que o Senhor Jesus nos propõe. Você por um acaso já parou para pensar como tem sido a sua caminhada com Deus? Jesus o caminho. Você é aquele que agora é do caminho. E você precisa começar a observar como você tem trilhado a sua caminhada. Como é que você tem feito isso? Sabe, meus amados, eu pensei, hoje de manhã foi uma manhã abençoada demais para mim nesse aspecto. Porque uma das coisas que o Senhor Jesus me chamou para fazer não é pregar o evangelho que te massageia a alma, não. Tem muita gente que faz isso, eu não sou um desses. Eu não fui chamado para pregar o evangelho que te joga para cima. Eu fui chamado para pregar o evangelho que te coloca lá embaixo, rosto no chão, quebrantado, arrependido e humilhado. Porque é isso que o evangelho requer de mim e de você. Tem muita gente ministrando muita coisa. Eu não fui chamado para ministrar muita coisa. Eu fui chamado para ministrar o evangelho que te leva à transformação e que te leva para o céu. Essa é a minha preocupação com isso. Observar os trilhos que nós temos caminhado. Mas por onde nós devemos começar essa observação? Pastor, eu olhando para dentro de mim, como é que eu começo a observar? Por onde eu começo a observação dos caminhos que eu tenho trilhado? Comece observando alguns princípios. E ontem, no seminário, foi falado muito de princípios, claro, dentro de um foco diferente. Mas comece observando alguns princípios que o Senhor já entregou a cada um de nós para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada sobre a face desta terra, para que nós possamos trilhar este novo e vivo caminho que nos foi inaugurado pelo sangue do Cordeiro. Precisamos começar a olhar quais são os princípios que o Senhor nos entregou, que nos ajude a termos uma caminhada eficiente, uma caminhada correta, uma caminhada abençoada e que cumpra o seu propósito. Porque se nós caminhamos sobre a face dessa terra e não cumprimos o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou para sermos e fazermos, a nossa caminhada está errada. Alguma coisa não está certa, porque nós temos um propósito sobre a face dessa terra. Mas antes vamos entender o que é princípio. Antes vamos parar para pensar e entender um pouquinho a respeito. Eu preciso entender então quais são os princípios de Deus para a minha vida, na minha caminhada. Lembram do tema que eu coloquei lá nas redes sociais da mensagem de hoje? Caminhando como filhos, já nem lembro mais o que foi que eu coloquei lá. Né? Caminhando como filhos, alguma coisa assim. O que somos? Princípio. O que é princípio? Princípio nos fala de origem, aonde todas as coisas começam, aonde tudo nasce, aonde tudo vem à tona, aonde tudo começa a acontecer. Princípio fala de origem. Vamos lembrar de Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e terra. Amém? Do nada, do princípio, ele fez céu e terra. Então o princípio tem a ver com origem. E nós temos uma origem. Qual é ela? O céu. Nós temos uma origem. Nós não estamos indo, nós estamos voltando para lá. Porque a nossa origem está nele. A nossa origem é nele. E quando nós pensamos em princípios de Deus, nós precisamos entender que princípio é algo imutável. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: princípio não muda. Princípio é algo imutável. Um princípio, ouça isso e grave isso no seu coração, porque ao longo dos séculos, eu já falei algo parecido há uns anos atrás, ao longo dos séculos, por exemplo, princípios morais da sociedade foram mudando, sim ou não? Sim. Hoje, quando nós olhamos para a sociedade de hoje, vamos ser honestos, existe algum princípio moral ainda? Quase nenhum mais.
porque foi mudando ao longo dos séculos. Mas quando nós falamos sobre os princípios imutáveis de Deus, nós precisamos entender que um princípio nunca está preso a um contexto histórico. Um princípio divino, ele não está preso à época ao qual ele foi dito, falado ou escrito. Princípios de Deus são imutáveis, não muda. Entra era, entra planos, sai planos, entra novas culturas, novas sociedades, mudanças de princípios morais da sociedade sobre a face da terra, mas os princípios de Deus não mudam. Os princípios de Deus são verdades eternas, e elas não estão condicionadas a culturas, elas não estão condicionadas a datas, a filosofias, e até mesmo ela não está condicionada àquela nossa própria interpretação bíblica. Não. E por conta disso, eu quero observar com você hoje três princípios que vão, com toda certeza, mudar a sua caminhada com Jesus. 3 princípios. Mas pastor, eu já estou há tanto tempo dentro da igreja. Não faz mal, princípios são imutáveis. Você pode ter 1 ano de conversão, você pode ter 50 anos de conversão. Princípios são imutáveis. Eles não mudam e nunca mudarão. Não, eles nunca mudarão. Qual é o primeiro princípio que você precisa observar para que a sua caminhada cristã ela seja alterada? Deixa eu colocar isso de uma forma melhor, que não ficou bem colocado. Para que a sua caminhada cristã seja transformada. E quando você comece a viver coisas que você nunca viveu ainda em Deus. Primeiro princípio, o princípio do temor ao Senhor. Por que isso, pastor? Porque se tem uma das coisas que está faltando dentro das igrejas nos dias de hoje, é temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Se perdeu o temor ao Senhor. Se vive como Jesus fosse demorar mais 3 séculos para voltar. Nos comportamos como se não houvesse o amanhã. Já diria o profeta. Então, você lembrou da música, né? Você lembrou da música? Como se não houvesse amanhã. Nós vivemos assim. Muitos dentro da igreja vivem como se não tivesse que prestar contas. Perdeu-se o temor. Perdeu-se o temor. Quantas vezes, um dos motivos que eu não fico mais lá atrás, agora fico aqui na frente, é pelo simples fato, e eu confesso a você, obrigado minha querida, é pelo simples fato de que às vezes eu tinha que sair de lá de trás, porque eu começava a subir uma ira santa, porque o culto estava acontecendo, o louvor estava rolando de uma forma abençoada, e eu via pessoas no celular, mandando mensagem, ou vendo o Instagram na hora do culto. Me subiu uma ira, eu falei assim, gente, eu não preciso mais disso, eu vou lá para frente. Ele que preste conta com Deus. Perdeu-se o temor. Mas o culto está chato. Por favor, vá para casa. Vá para casa. É simples assim. Perdeu-se o temor. É interessante porque Provérbios capítulo 3, versos 7 a 8 diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Agora olha que coisa interessante, porque quando a gente vai para a carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, nós vamos encontrar Paulo fazendo uma seguinte exortação, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Nós temos Provérbios, tema ao Senhor e evite o mal. Nós temos lá na frente Paulo dizendo, olha, você procure se manter afastado de toda forma de mal. Agora, olha que Salomão escreve na sequência desse texto. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. O que nós estamos falando aqui, gente, é de saúde corporal, é de saúde física. Eu não vou nem aventar a possibilidade de dizer que, ou de afirmar que muitos talvez estejam doentes fisicamente,
porque não temem ao Senhor e não evitam o mal. Isso aqui seria uma pura conjectura. Mas quando eu olho o texto e diz que se eu temer ao Senhor e se eu evitar o mal, eu terei saúde e vigor aos ossos. Sabe o que significa saúde ao corpo e vigor aos ossos? Longevidade. Longevidade. Os teus dias irão muito bem sobre a face da terra. O próprio rei Salomão, um pouquinho mais para frente, Eclesiastes 12, 13, ele vai nos dizer: agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão de tudo que você já ouviu. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tema a Deus. E o que mais? Obedeça aos seus mandamentos. E Salomão diz assim: isto é fundamental, isto é essencial, isto é prioritário, isso está acima de qualquer coisa para o homem. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Sabe, gente, uma caminhada cristã segura e correta, ela passa por você viver o princípio do temor do Senhor. Tá, pastor, temor é ter medo, porque muitas pessoas eles confundem isso, temor com medo. Não, gente, temor não é medo. Temor não é medo. Temor é respeito, temor é reverência, temor é honra. Temor. O temer ao Senhor é você buscar, repete comigo assim, para você dar aquela acordada abençoada. Temer ao Senhor é eu buscar uma vida de prudência. Deixa eu te explicar isso. A prudência que eu estou falando, a prudência como temor do Senhor, está falando de você ser cauteloso, observador, ter cautela do que vai fazer, ser cauteloso do que vai falar, ser cauteloso naquilo que você pretende fazer, ser observador. Observador. Lembra que o texto lá de Provérbios falou, evita o mal. Lembra que 1 Tessalonicenses fala, evita toda forma de mal. Sabe? O próprio Senhor Jesus nos fala em Mateus 26, vigiai e orai. Então a prudência é você ser cauteloso, é você ser observador, é você vigiar a todo instante. Tem muitas pessoas que invertem, orar e vigiar. E, gente, nunca foi, nunca será, e nunca foi, nunca é e nunca será. Primeiro você vigia, depois você ora. Então a prudência, você ser cauteloso, observador, vai te levar a viver uma vida de reverência, ou seja, de temor ao Senhor. Na versão King James atualizada, o texto de Provérbios 22, 3 diz assim: o prudente percebe o perigo, busca refúgio. Agora o incauto, essa palavrinha eu acho tão bacana, incauto. É chique essa palavra. Quem é a pessoa incauta? O que é esse incauto? O descuidado, o imprudente. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Sabe, por isso que Jesus foi tão preciso. Vigie e ore, mas não deixe de vigiar e não deixe de orar. O texto de Provérbios 22, 3, repetindo, diz que o incauto vai sofrer as consequências. Ele sofre porque ele foi descuidado, ele foi imprudente, não se afastou da aparência do mal, não se afastou dele. O temor do Senhor, o princípio do temor, é o homem, a mulher prudente que busca edificar a sua vida em Cristo, cuja base, o fundamento, é o Senhor Jesus. Edificar a sua vida ou pavimentar a sua caminhada em Jesus, o caminho, é pura e simplesmente você ouvir e praticar a palavra de Deus. Gente, não tem mais o que inventar em cima disso. Não tem. Está tudo aqui. Ora, o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, verso 24 diz: portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas para construir a casa sobre a rocha, eu preciso ouvir e eu preciso praticar. O princípio do temor nos conduz a uma busca de vida, a uma busca de uma vida que é submissa a Deus e ao senhorio de Jesus. Quer ver uma perguntinha? Quantos já receberam Jesus como Salvador? De novo,
pela 10ª vez, levanta a mão, mas levanta mesmo, com gosto, com vontade, assim, eu fui, eu sou, né, eu recebi Jesus, amém? Seu Senhor, seu Salvador. Agora, vamos ser honestos e não precisa se manifestar. Quantos de nós temos permitido que Ele de verdade seja Senhor da nossa vida? Porque daí muda completamente. Eu lembro que há uns domingos atrás, talvez 1 mês e meio, 2 a mais, dentro de um contexto de alguma palavra, eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso. Ser Senhor da minha vida. Deixar com que Ele controle. Ele não controle, porque controle é alguém que usurpa, mas governe. Eu não convido, Deus venha, toma o governo da minha vida. Eu já orei várias vezes assim. Só que depois eu parei para pensar, toma o governo? Não, Deus nunca vai tomar nada. Senhor, eu entrego o governo do meu coração ao Senhor. Eu entrego o governo dos meus pensamentos, eu entrego o governo da minha vida ao Senhorio de Jesus. O temor do Senhor torna a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã, mais firme, mais rápida e mais produtiva. Firme, rápida e produtiva. Viver o princípio do temor a Deus nos torna mais prudentes. Comece a pensar nisso. Depois, se você quiser novamente ouvir essa mensagem, todas as mensagens que nós temos ministrado aqui no domingo estão lá no nosso canal do YouTube, o áudio. Você pode ouvir de novo. Segundo princípio, o princípio da humildade. Ah, Jesus amado do meu coração, aí o negócio fica difícil. Existem 2 arquirrivais. Você conhece o termo arquirrival, né? Existem 2 arquirrivais da humildade. O orgulho e a obstinação. Mas eu vou falar só sobre o orgulho. O apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 6, a parte B do versículo diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. E é interessante porque se nós somos convidados para nos comportarmos e a vivermos a nossa vida como a vida de filhos de Deus, eu preciso lembrar o que o próprio Senhor Jesus Ele nos deixa como ensino. Aprendei de mim, que sou manso e... Então, meu irmão, não é uma questão de você querer ou não ser humilde. A questão é que o próprio Senhor Jesus está te chamando para aprender dele a ser manso e a ser humilde. Por quê, pastor? O princípio da humildade é um dos princípios de uma caminhada correta em Deus. É um dos princípios que vai me fazer caminhar de forma correta diante do Senhor. Porque o orgulhoso, ele se opõe a tudo que lhe confronta. O orgulhoso, ele se opõe. E por esse motivo, o orgulhoso, ele acaba se escondendo dentro das suas próprias convicções. Preste atenção nisso. Pastor, eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhosa. Bom, eu falo de mim. Eu preciso todos os dias ir para a cruz. Para que o orgulho, ele vá cada vez mais diminuindo. E o orgulho não é a soberba de querer aparecer. O orgulho é de não se permitir muitas vezes ser confrontado. O orgulhoso, ele não lida bem com autoridades. O orgulhoso, ele não acata direções, ele não aceita ser orientado. Ele não aceita, principalmente quando aquilo que alguém está lhe propondo não está de acordo com aquilo que ele acha, pensa ou que ele queria. A nossa caminhada cristã, ela se torna pesada, difícil, quando o nosso coração, ele é um coração orgulhoso. A nossa caminhada cristã fica cansativa, ela fica ofegante, porque o orgulhoso sempre vai ter que estar buscando novas rotas, novos caminhos, novas rotas de fuga para manter tudo sob o seu controle, não no controle dele. O orgulhoso, ele se porta dessa forma. Agora, ao contrário do orgulho, melhor dizendo, o princípio da humildade sempre vai te capacitar a viver uma caminhada mais leve, mais produtiva. Por quê? Porque você ouve, você entende, você se submete e você caminha. E a tua caminhada, ela fica mais leve. A sua caminhada, ela vai se tornar muito mais produtiva.
O princípio da humildade te faz perceber que quando você é confrontado por alguém, você ouve, você entende, porque existe uma diferença entre confronto e afronta, amém? O confronto ele é produtivo, o confronto ele é alinhador, o confronto ele é abençoador. Quando feito da forma correta, ele é abençoador. Agora, o princípio da humildade me faz entender e perceber que quando eu sou confrontado por alguém, esta pessoa que vem me confrontar, na verdade, muitas vezes é um instrumento do próprio Deus para tornar a minha caminhada mais segura, para tornar a minha caminhada mais livre, sem esconderijo, sem peso extra, mais leve. E aí eu ganho velocidade. E uma vez que eu ganho velocidade, a minha caminhada com Jesus se torna produtiva. Lembram dos frutos que permaneçam? Que a gente produza frutos e frutos que permaneçam? O princípio da humildade nos leva a produzir frutos que permanecem. O princípio da humildade nos faz entender o princípio da autoridade. Agora ouça e preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Se você não consegue se submeter a uma autoridade colocada por Deus sobre a sua vida, por favor, entenda e não se engane mais. Você jamais conseguirá ser submisso a Deus. Porque se nós não nos submetemos àquele que está sobre nós e que eu vejo e que caminha ao meu lado e que me ajuda na produção diária da minha fé, como é que eu vou me tornar submisso a Deus que eu não vejo? Ou na pior das hipóteses, eu vou escolher aquilo que eu quero me submeter. Não, eu me submeto aqui, mas isso aqui não. Isso aqui não. E para que isso... E por que essa minha afirmação, por que eu digo que isso é uma verdade? Se eu não me submeto a uma autoridade, eu jamais serei submisso a Deus. Romanos 13:1 me fala sobre isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser submissos às autoridades, pois elas foram colocadas por Deus. Por Deus. Eu relutei muito em colocar um segundo texto a respeito disso. Porque dá a impressão, e isso eu falei ontem à noite aqui no seminário, me dá a impressão de eu estar advogando em causa própria, mas eu parei para pensar, mas espera aí. Por que eu vou estar advogando em causa própria se é a palavra que está me dizendo isso? Se é a própria palavra que me afirma isso? Hebreus 17, a partir do verso 1, onde nós somos eu como ovelha e você como ovelha, vamos nos colocar como ovelhas, que sempre seremos, nos fala da obediência aos nossos líderes, a nossa obediência aos nossos pastores. Eu sim me submeto ao meu pastor, que ontem estava aqui. Eu coloco meu coração e obedeço aquilo, as instruções que ele me passa. Às vezes é difícil, mas eu estou lá para obedecer e me submeter. O escritor dos Hebreus vai falar de nós obedecermos aos nossos pastores. Aqui eu abro um parênteses. Gente, quando nós falamos de obedecer pastores, aqueles que já caminham comigo há um tempo, sabe do que eu vou falar? Existem 2 tipos de submissão ao pastor. Aquele que o pastor impõe, e eu nunca fui de impor nada. E se algum dia eu impus alguma coisa sobre a vida de alguém, eu publicamente, em nome de Jesus, peço perdão. Mas eu trabalho para que isso nunca aconteça, porque eu sou um pastor, eu não sou um ditador. Eu sou apenas um pastor. O meu papel é pastoreá-los, apacentá-los, ensiná-los, confrontá-los, indicar um caminho para vocês, mostrar, filho, filha, cuidado, não é aqui, isso aqui não é bom, vai por aqui. Cabe a vocês obedecerem ou não. Se a própria palavra diz que nós devemos obediência aos nossos pastores, por quê? Porque o texto vai me dizer que são os pastores que velam por vocês. Ou caso você ache que não, então eu esclareço isso ao seu coração. Sim, eu oro por você. Eu oro por você. E tem muitas ocasiões que me vêm pessoas específicas no momento de oração, me vêm pessoas específicas na minha mente. Senhor, o fulano, Senhor, a ciclana. Quando não, eu oro por cada um de vocês, ou de uma forma coletiva, mas eu não deixo de orar pela vida de vocês. Por quê? Porque agora entra a minha parte. Porque eu vou ter que prestar conta disso, eu já falei isso para vocês.
O texto vai dizer que nós devemos obedecer aos nossos pastores que velam pelas nossas almas como quem tem de prestar contas naquele grande dia. E naquele grande dia eu vou ter que prestar conta de vocês. Eu vou ter. Amém? Terceiro e último princípio. O princípio da santidade. Repete comigo. Peraí. Deu branco. Ô Jesus, tem misericórdia. Repete comigo. Princípio do temor. O princípio da humildade. Agora diz o princípio da santidade. Aqui eu vou ter que fazer uma pausinha e contar algo para vocês. Domingo passado nós tivemos uma palavra abençoadíssima pelo pastor Alex. Sim ou não? Sim. Falando sobre o enchimento da plenitude, o falar em línguas. Foi algo incrível. Amém? Então deixa eu contar para você um sonho que aconteceu na semana passada, de domingo para segunda. Que foi o que motivou a construção dessa palavra para você essa noite. Eu e Jorge fomos fazer uma visita e nessa visita a pessoa nos comenta assim: pastor, eu tive um sonho de domingo para segunda, e detalhe, a pessoa não estava no culto, número 1. Ela não estava presente. Eu tive um sonho, e nesse sonho a igreja era um local grande, tinha muitas pessoas, e o Senhor estava à frente, como o Senhor sempre fica, como eu estou aqui, e na sua frente, pastor, tinha um grande chuveiro, que descia águas torrenciais, num grande volume. Mas era um chuveiro. Só que esse chuveiro não estava conectado a uma parede, a um teto, nada. Só aparecia o chuveiro e um grande volume de água descendo daquele chuveiro. Então imagina, eu estou aqui e aquele grande chuveiro aqui. E essa pessoa olhava, só via o céu, mas ela não via o chuveiro conectado a nada. E havia uma grande fila de pessoas que vinham, passavam por essas águas, e no momento que passavam pelas águas, saíam falando em línguas. Eu pensei, Deus, o que é isso? Porque algo que Deus já tem nos falado, de um novo lugar, um lugar maior, e está chegando, fique tranquilo. Fique tranquilo. Ontem, depois, conversando bastante com o meu pastor a respeito de algumas coisas nesse sentido, ele me tranquilizou o coração com algumas diretivas. Então isso vai acontecer. Mas aí eu me lembrei, quando essa pessoa me conta esse sonho, eu me lembrei diretamente da palavra de domingo passado. E eu ainda falei para ela, uau, eu acho que eu já tenho a direção para o próximo domingo. E fui orar a respeito. Princípio do temor, princípio da humildade, princípio da santidade. Levíticos capítulo 11, verso 44, o Senhor diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, consagre-se e sejam santos, pois eu sou. Quando a visão daquele chuveiro, daquela água torrencial, o que te lembra? Lembra aquela canção do Diante do Trono, Águas Purificadoras? Águas que correm do trono. Lembra da música? Porque a água purifica, a água limpa, a água sara, a água cura. Há um rio mais antigo ainda, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Só nós, não. Eu não me envolvo com isso, né? Não sei de nada. Aí eu fui entender Deus. Por que muitas pessoas buscam o batismo, a plenitude do Espírito, e não alcançam? Me veio a imagem de novo hoje, essa manhã, ou na sexta-feira. Peraí, sem santidade ninguém vem a Deus. Sem santidade não há plenitude. Sejam filhos obedientes.
Não voltem ao antigo modo de viver quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Gente, aqui, santidade não é só o fato, não é só o não se envolver com coisas erradas, tipo pornografia, a roubo, não, a santidade vai muito mais além do que isso. A santidade de você não abrir mais a boca com palavras torpes. A santidade vai além do simplesmente não se envolver com eu não fumo, eu não bebo, eu não vejo pornografia, eu não me envolvo com lascívia, com imoralidade, com prostituição. Não, a santidade vai além disso. Não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as escrituras dizem, aí Pedro faz menção de Levítico 11:44, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Nós somos santificados e justificados no sangue do Cordeiro, amém? Só que você precisa entender algumas coisas. Há níveis em Deus que você não vai alcançar enquanto nós não entrarmos num processo de santificação. Eu falo de você e eu falo de mim também, de cada um de nós. Por que a busca por santidade não é o principal objetivo das nossas vidas? Por que nós objetivamos diante de Deus tantas coisas, menos a busca por santidade? Por que nós buscamos tantas coisas em Deus? Uma porta de emprego, uma promoção, uma vida financeira estável, eu oro por algo material, eu quero viver o profundo escondido do secreto, eu quero ser um profeta, eu quero profetizar, mas eu não busco uma vida de santidade. Por que eu priorizo tantas outras coisas e não isso? Desejamos uma vida poderosa em Deus, mas precisamos de santidade para isso. Desejamos uma vida de profundidade em Deus, mas nós precisamos de santidade para isso. Desejamos viver as coisas extraordinárias em Deus, mas nós precisamos de santidade para isso. Desejamos a plenitude do Espírito Santo em nós, o falar em línguas, o se edificar, porque a palavra diz, foi dito semana passada, que o falar em línguas, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Desejamos isso, mas para isso nós precisamos de santidade. Você não tem que se tornar... Bom, eu não vou colocar a carroça na frente dos bois. Deixa eu seguir o meu roteirinho. O texto de Pedro ele vai nos apontar para a necessidade de santidade. Por quê, pastor? Repete comigo. Por que santidade? Meu Deus do céu. Diz lá, por que santidade? É o desejo de Deus para mim. Porque santidade é o desejo de Deus para a sua igreja. Se você começar a desejar viver uma vida de santidade, e gente, vida de santidade não é vida de perfeição. Você vai entender um pouquinho mais para frente. Não é ser perfeito. Quando eu pastorei lá em Governador Celso Ramos, gente, eu ouvi tanto isso. Eu conversava com muitos desviados. E aí eu chegava para eles, cara, aí eles vinham, choravam as pitangas, eu preciso de Jesus, eu não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, vamos voltar, Jesus está te esperando. Não, quando eu for santo, quando eu parar de beber e de fumar, eu volto. Cara, se você esperar... E eu falava, filho, se você esperar parar de beber e fumar para voltar, você não vai voltar nunca. Não vai voltar. Não, mas a igreja não aceita. Quem foi que te vendeu essa ideia? Você está entendendo? Santidade não é perfeição. Santidade não é perfeição. A santidade, ela não é um conjunto de regras. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Lá em Governador tinha uma igreja que proibiu seus membros, as suas membros, de usar shampoo seda. Porque era vaidade. Coca-Cola era do demônio. Estou falando sério, gente. Então, ela não usar shampoo seda e não tomar Coca-Cola é santa. Gente, santidade não é um conjunto de regras. Santidade é você deixar o caráter de Cristo ser formado em você e você torná-lo visível através da sua vida. O princípio da santidade é você entender que você está num constante processo de purificação, de crescimento e de transformação. Isso é santidade.
É você desejar todos os dias em Deus ser purificado, ter um tempo de entrar nesse tempo de crescimento e ser transformado. A salvação que Jesus proveu na cruz é ato consumado. Amém? Vou repetir. A salvação que Jesus consumou, proveu na cruz é ato consumado. Amém? A salvação, ou melhor, a santificação é ato continuado. É processual. É dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Você pisou na bola, errou, pecou, confessou, se arrependeu, confessou, se levanta, se coloca em pé e segue. É dia após dia. A santificação é um processo continuado. A santificação não é perfeição. Repete comigo de novo. A santificação não é perfeição. Santificação é separação. Isso é santificação. Ser santo é ser separado. E se é separação, então nós precisamos caminhar na contramão do mundo. Não é porque o teu colega de trabalho fala um monte de palavrão que você tem que falar um monte de palavrão. Não é porque o teu colega de faculdade, de trabalho, seja o que for, até o pastor André usou esse exemplo ontem, né? Algo que aconteceu com ele quando ele era criança, pré-adolescente. Teu colega de trabalho chegou assim para você, às vezes até crente, tá? Até ele usou o termo ontem, né? Nossa, Deus me abençoou, a caixa a caixa da padaria me entregou o troco a mais. Oh, Jesus foi bom comigo, seu ladrão sem vergonha. Santificação não é ser perfeito, é você ser separado, é você andar na contramão do mundo. Paulo vai nos exortar também a não nos amoldarmos a este mundo. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 12. Não nos amoldar ao padrão deste mundo nos fala de nos afastarmos da corrupção moral da sociedade que está hoje aí. Meu irmão, não vem dizer para mim que você está buscando santificação se você anda como o mundo anda. Se você produz o que o mundo produz. Não vem me falar que você está buscando santificação se você caminha na mesma velocidade, no mesmo ritmo, na mesma passada que essa sociedade moralmente decaída está andando. Não, se você caminha nessa velocidade, nessa mesma toada, você não está buscando santificação. Você está buscando a sua destruição. Paulo vai nos dizer que nós devemos transformar a nossa mente, ou seja, essa transformação que Paulo está nos propondo é uma mudança, é conversão, ou seja, mude, converta, troque, altere a sua caminhada. É a metanoia, do grego, a palavra grega metanoia significa mudança de direção. Já falei isso quantas vezes, você está indo para cá, você muda para cá. Não é uma mudança de 360 graus. Mudando de 360 graus, eu vou fazer isso aqui, eu vou continuar no mesmo caminho. É uma mudança de 180. Você dá meia volta e você pega um caminho diferente. Isso é transformação. Eu andava por esse caminho, já não ando mais. Eu tinha esse comportamento, eu mudei o meu comportamento, porque agora a minha vida é uma vida transformada, é uma vida que eu busco, uma vida de santificação. O meu coração, ele pendia, ele inclinava para as coisas da carne, mas eu converti o meu coração ao Senhor, e dia após dia eu vou abandonando estas práticas até que Cristo seja formado em mim. Eu começo a trocar o meu linguajar, eu começo a trocar os meus comportamentos, eu começo agora a alterar o rumo da minha caminhada. Eu escolho uma nova caminhada, numa nova velocidade, num novo estilo de vida. Isso é o princípio da santidade. Uma caminhada cristã, uma caminhada de fé, como filhos de Deus. Vamos para aquela perguntinha de sempre: quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. Uma caminhada como filhos de Deus, ela precisa estar fundamentada nesses três princípios. Precisa. Temor, humildade e santidade. Talvez você pergunte assim, na semana passada, você que veio aqui para frente, quando o pastor Alex chamou, poxa vida, eu fui lá com tanta fé, eu tinha certeza que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Isso não quer dizer também que está faltando santidade na sua vida. Isso quer dizer que se você está buscando, continue. Continue. Não esmoreça. Ah, não aconteceu. Continue.
Continue vivendo uma vida de temor, continue vivendo uma vida de humildade, continue buscando uma vida de santidade, de separação. Uma hora a coisa vem e acontece. Línguas como de fogo cairão sobre você. Você vai queimar de dentro para fora. E aí o negócio acontece, aí o lava-chúrias, Rita lava-saia, serianda lá na praia. O negócio vem que vem violento. É bem assim, Jesus. É bem assim. Temor, humildade e santidade. Queridos, a palavra é essa. E aí vamos para Jesus encerrando. Mateus capítulo 7, 24, que eu já citei. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Fique de pé. Glória a Deus. Feche os teus olhos. O meu convite para você ele é muito simples. O meu convite para você é muito simples. É de você olhar o seu próprio coração. É de você olhar a sua própria caminhada. E de você observar a sua própria vida, entendendo ou buscando entender se você tem caminhado como filho de Deus. Se você tem caminhado como filho de Deus. Lembrando você que se você é filho de Deus, você precisa caminhar de acordo com aquilo que você diz que você é. Filho, filha de Deus.